Saúde. Não sei se você sabe, mas o mês de novembro é marcado não só pelo combate ao câncer de próstata, como também é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. Pois é, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, metade dos adultos com diabetes não sabem que tem a doença. E um balanço da federação aponta que 415 milhões de adultos viviam com diabetes em 2015. A previsão é de que esse número chegue a 642 milhões em 2040. Isso em todo o mundo, né, doutor Cavazoli? Sim. Doutor Cavazoli está aqui comigo, é cardiologista e é especialista em medicina do esporte. E vamos falar um pouquinho mais aí sobre as causas e tratamentos com relação ao diabetes. Boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Luciane. Tudo bem? Tudo bem. É bom explicar para as pessoas que estão em casa também o que é o diabetes, não é? E quais são os tipos, né? Como diferenciar os tipos de diabetes? Sim, o diabetes, ele é uma doença metabólica que se caracteriza, a característica principal do diabetes é um estado de hiperglicemia. O que é isso? A glicose no sangue fica sempre alta, cronicamente elevada. A glicose, a gente está falando de açúcar, né? Só que isso não é uma coisa inofensiva. Uma pessoa conviver com níveis de glicose cronicamente elevados, isso é extremamente agressivo para as artérias. E se a gente pensar que todas as nossas células vivas são nutridas, né? Recebem oxigênio, recebem seus nutrientes por meio das artérias, a gente já pode imaginar o que vai acontecer. Como é que funciona normalmente? Nós nos alimentamos, tá? Toda a nossa comida ela é quebrada em partes bem pequenininhas e é absorvida. Toda a parte dos carboidratos vai virar, em última análise, vai virar glicose. Então, a glicose aumenta no sangue e o nosso pâncreas ele começa a produzir um hormônio chamado insulina. Qual o papel da insulina? Pegar toda essa glicose que está circulando, porque circulando ela não serve para muita coisa. Ela precisa entrar dentro das células para aí sim ser usada como combustível. E esse é o papel da insulina. É assim que funciona normalmente. E a gente tem dois tipos de diabetes, basicamente. O tipo 1 e o tipo 2. Diabetes tipo 1, ele é diferente do tipo 2. Ele é mais comum em crianças e adolescentes, começa nessa fase, né? E essas crianças e esses adolescentes, eles começam a produzir anticorpos que começam a destruir as células do pâncreas. Então essa pessoa, ela passa a ter muito pouca insulina. Então o que acontece? Ela come, a glicose no sangue aumenta, mas não tem a insulina para botar a glicose para dentro das células. Então, quando é feito o diagnóstico, geralmente esses pacientes eles já começam tomando insulina. Diabetes tipo 2, ele é bem diferente disso. É mais comum se tornar diabético tipo 2 na idade adulta, ou na meia-idade, ou mesmo na terceira idade. E esse diabetes tipo 2, ele está fortemente relacionado com aumento de peso e com falta de exercício. Então, como é que funciona esse diabético? O pâncreas produz insulina normalmente, só que a insulina, por uma série de mecanismos, ela não consegue agir de forma adequada para colocar a glicose para dentro das células. Então, geralmente esse diabético, que é diferente do tipo 1, ele quando é diagnosticado, na maioria das vezes ele começa tomando medicamentos via oral. Tá? Essa é basicamente a diferença entre os dois. Mas veja que os dois tipos de diabetes, eles cursam com níveis elevados de glicose no sangue. E é isso que causa todos os problemas que estão relacionados com diabetes, se o diabetes não é diagnosticado de uma forma precoce e se esse diabetes, depois de diagnosticado, não é controlado de uma forma rigorosa. Agora, realmente ele não pode ser identificado? É uma doença totalmente silenciosa? Ou tem alguns sinais, por exemplo, as pessoas falavam antigamente que quem bebia muita água, tinha muita sede, que isso poderia ser sintoma de diabetes. Então, tem algum tipo de sinal que a pessoa que estivesse começando a desenvolver, que ela começasse a perceber em si mesma, ou não tem? Sim, a maioria dos diabéticos não tem sintoma nenhum. É que nem a hipertensão arterial, a gente já falou disso contigo aqui em outras ocasiões. Essas doenças cardiovasculares e metabólicas, elas com frequência são silenciosas e até por isso mesmo são insidiosas, são traiçoeiras. Mas alguns sintomas que podem chamar a atenção para a possibilidade de uma pessoa estar com diabetes incluem exatamente o que você falou. A pessoa começa, como a glicose no sangue está muito elevada, essa glicose ela é eliminada pela urina. Só que a glicose, quando é eliminada pela urina, ela
carrega água junto. Então essa pessoa começa a urinar muito mais do que é o normal. Como ela urina muito, ela sente sede, acaba bebendo bastante água. Então, urinar bastante, estar sempre com sede, ficar bebendo muita água, esse é um sintoma que deve chamar a atenção para o diabetes. Outro sintoma também muito comum é a perda de peso. A pessoa está muito bem, peso estável, e de repente ela começa a perder peso muito rapidamente. Isso pode ser várias coisas diferentes, mas uma das coisas que a gente tem que pensar é na possibilidade de diabetes. Eu pensei que a alteração de peso para mais é que provocasse o diabetes, de repente. Não, na realidade, o diabetes ele é provocado pelo excesso de peso. Na realidade, é uma série de anormalidades metabólicas que vão acabar produzindo diabetes. O diabético ele começa a perder peso quando essa glicose começa a ficar persistentemente elevada. Aí é outra história. Agora, além desse ganho de peso, tem alguma outra causa que também possa originar um dos dois tipos de diabetes? Como eu disse, o diabético tipo 1, que é aquele diabético que produz muito pouca insulina, isso é o que a gente chama de uma doença autoimune. O organismo, de uma forma anormal, de uma forma errada, começa a produzir anticorpos que não reconhecem como próprios estruturas próprias. Então esses anticorpos eles começam a destruir progressivamente as células beta do pâncreas, que são aquelas que produzem insulina. Isso é o diabético tipo 1. E o diabético tipo 2, ele faz parte de uma série de anormalidades metabólicas que fazem com que várias doenças estejam intimamente relacionadas, como diabetes, hipertensão arterial, colesterol, triglicerídeos elevados. A gente encontra todas essas anormalidades metabólicas geralmente no mesmo perfil de paciente. São os pacientes que têm aquele aumento de peso, principalmente um aumento de gordura visceral. Então são problemas metabólicos e cardiovasculares muito intimamente relacionados. Agora, você falou um pouquinho aí logo no início, na primeira pergunta, com relação às idades, né? Com relação a quais idades, quais faixas etárias são relacionadas a... Uma é relacionada ao tipo 1 e a outra é relacionada ao tipo 2, Sim. né? Com relação a essa faixa etária, um bebê pode nascer diabético, por exemplo, herdar isso da mãe ou do pai? É extremamente improvável que ele se torne diabético ainda como bebê. Não é impossível, mas é extremamente improvável. Geralmente o diabético tipo 1 vai se tornar diabético no final da infância ou durante a adolescência, eventualmente no início da idade adulta. Isso é o mais comum. Com relação à glicemia, você falou que a diabetes é praticamente isso, né? Essa alteração da glicemia. Sim. Agora, a pessoa que está em casa, como ela consegue identificar a hipoglicemia e a hiperglicemia? É fácil de identificar? Como é que ela pode prevenir com relação a isso? Bom, a gente está falando de duas coisas diferentes, né? A hiper, sempre que a gente fala hiper, é excesso. Então, hiperglicemia é glicose alta no sangue, açúcar alto no sangue. A hipoglicemia é o contrário. Sempre que a gente fala hipo, a gente está falando pouco, baixo, né? Então é glicose baixa no sangue. Como eu disse, o diabetes ele cursa com hiperglicemia crônica. Mas um diabético que talvez precise ainda ajustar a dose da sua medicação, talvez ele possa ter hipoglicemia por causa dos remédios. Então, por exemplo, ele toma um remédio, não se alimenta adequadamente, então essa glicose no sangue pode baixar. Tá? Qualquer pessoa comum, normal, mesmo sem ser diabética, pode ter hipoglicemia. Né? Se a gente, por exemplo, ficar em jejum por muitas horas, né? Às vezes a gente está entretido com outras atividades, fica em jejum, aí daqui a pouco a gente começa a sentir uma tonteirinha, né? Começa a ficar meio fraco, começa a não render muito bem, está na hora de reabastecer um pouquinho, né? Está na hora de fazer alguma coisa ali, senão você pode desmaiar, não é? Pode desmaiar. Certamente, não é? Certamente pode acontecer. Agora, você falou um pouquinho também, já adiantou para a gente com relação à influência do diabetes com os problemas cardiovasculares. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, né, assim, detalhasse mais com relação a isso, se o diabetes ele pode provocar os problemas cardiovasculares. Primeiro o problema cardiovascular vem, depois o diabetes, qual é a sequência e quais as outras consequências também, né, do diabetes. Como eu disse para você, esse estado crônico de hiperglicemia, que é o que a gente vai encontrar ou no diabético que ainda não foi diagnosticado, ou no diabético que não está bem controlado. Né? O controle tem que ser muito rigoroso. Então, esse estado crônico de hiperglicemia é extremamente agressivo para as artérias. Então, a gente vai ter, por consequência, uma série de complicações que vão estar relacionados, a gente costuma dividir isso em complicações macro e microvasculares. Então, por exemplo, boa parte
né, dos diabéticos vai desenvolver doença coronariana, doença carotídea, o processo de aterosclerose fica muito mais acelerado. Esse é um ponto. Então, muita gente que infarta, entre outras razões, porque é diabético e estava mal controlado. A gente pode ter também outras consequências, por exemplo, a insuficiência renal. Né? Boa parte daqueles pacientes renais crônicos que vão para a diálise, a maioria deles eram diabéticos ou hipertensos que não tinham seu diabetes, não tinham sua hipertensão bem controlada. Para você ver como é agressivo esse estado de hiperglicemia. E uma outra complicação que infelizmente a gente vê muito é a insuficiência arterial periférica. É aquele sujeito que começa a ter agressões tão importantes para suas artérias que, principalmente nas extremidades, essas extremidades passam a ser malnutridas, passam a receber pouco oxigênio, poucos nutrientes, e a história clássica é aquele diabético que começa a ter dor na perna para caminhar, e com a progressão da doença, daqui a pouco um dedinho começa a ficar escuro, aí tem que cortar um pedaço do dedinho, e isso está muitas vezes relacionado com infecção. Então, uma série de complicações que a gente chama de complicações vasculares periféricas. Então, tudo isso é consequência de diabetes mal controlado. E como é uma doença que acaba não dando muito sintoma, né, o muito leigo pensa assim, eu estou me sentindo bem, então está tudo bem. Não. O diabetes é uma doença extremamente traiçoeira. Talvez eu pudesse usar um termo que traduzisse isso. Uma doença corrosiva, né? Uma doença que faz muito mal para as artérias e para as nossas células. Então, ela precisa ser muito bem controlada, muito rigorosamente controlada. Mas com os avanços, né, dos tratamentos do diabetes, eu acho que, você sabe dizer melhor, mas só não controla quem não quer. Né? É verdade. Hoje em dia está muito avançado, tem vários remédios, vários tratamentos. Fala um pouquinho sobre esses tratamentos, como as pessoas podem fazer esses tratamentos e se há possibilidade de uma reversão total, quer dizer, uma cura, né? Se um dos dois tipos, né? Se a pessoa de repente fizer, sei lá, se ela emagrecer, se ela tiver com sobrepeso, se ela fizer a atividade física, se isso pode reverter e curar totalmente o problema de diabetes. O diabetes tipo 1 não tem cura, né? É um problema em que pela razão que eu já comentei, as células beta do pâncreas que produzem insulina, elas vão sendo destruídas progressivamente. Então esse diabético vai ter que fazer reposição de insulina provavelmente para o resto da vida. O diabético tipo 2, como é uma anormalidade metabólica, né, que está fortemente relacionada com aumento de peso e com o sedentarismo, com a falta de exercício, é muito frequente que, depois que esse diabético já está bem controlado, tomando os seus medicamentos, se ele puder fazer exercício físico, isso vai controlar o diabetes dele, mesmo que ele não perca peso. Por outro lado, se ele perder peso, isso vai ajudar no controle do diabetes, mesmo que ele não faça exercício. Por consequência, se ele conseguir fazer exercício e ainda perder peso, a gente tem um controle melhor do diabetes desse paciente e, dependendo do nível de diabetes que ele tenha, a gente muitas vezes consegue começar a diminuir dose de medicações, eventualmente até retirar, obviamente, a critério médico. Hoje em dia, como você colocou, existem muitos medicamentos, a gente chama isso de classes terapêuticas, né? São grupos de medicamentos que agem por um determinado mecanismo, que são capazes de controlar de uma forma muito eficiente o diabetes. Então, como você disse, hoje em dia só fica mal controlado aquele diabético que quer ficar mal controlado. Ou talvez por falta de orientação, por falta de informação, talvez, eventualmente, por falta de disciplina de fazer o que precisa ser feito, de seguir nas instruções do seu médico. Mas hoje em dia não tem mais mistério. Não existe diabético que não possa ser muito bem controlado e, dessa forma, evitar todas aquelas complicações que são decorrentes do diabetes mal controlado. Bom, a gente já está chegando no final da entrevista, mas eu não posso terminar uma entrevista sobre diabetes sem falar sobre alimentação. Com relação à alimentação, como é que fica? Eu costumo dizer o seguinte: a alimentação saudável, ela deve ser aplicada em qualquer pessoa. Não é só porque a pessoa tem problema de coração, teve um infarto, ou é hipertensa, ou tem colesterol elevado, ou tem diabetes, né? A alimentação saudável é aquilo que a gente já comentou outras vezes, aquela clássica dieta mediterrânea, né?
é uma dieta rica em óleos vegetais, né? Aquela dieta do Mediterrâneo clássica, né? Muitos cereais, frutas frescas, legumes. Então, é uma dieta saudável que deve ser adotada, né? Quando a gente fala dieta, isso muitas vezes tem uma conotação ruim. Não é para sofrer, não. Pelo contrário, dá para se alimentar de uma forma saudável, né? Você entrevista muitas nutricionistas aqui, né? E certamente elas já comentaram muito sobre isso. Dá para se alimentar de forma saudável, de uma forma boa, satisfatória e sem sofrer. Não é necessário sofrer.